é fazenda toda, Guariroba. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, anoitecerá mamão. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 do dia 24 de agosto de 2017. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que também é reprisado às 10 da noite. Nosso programa pode ser acompanhado pelo Facebook, nas páginas 99 Universitária e na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar comentando e enviando perguntas pelas redes sociais. Hoje nós vamos conversar sobre os ataques às universidades públicas. Esses ataques vêm acontecendo desde o ano passado, quando várias universidades em todo o país foram alvo de medidas judiciais para impedir debates, questionando o golpe parlamentar que, com a cumplicidade do judiciário e da mídia, levou Michel Temer à presidência da República. Este mês, o reitor da Universidade Estadual de Alagoas chegou a ser ameaçado de morte por conceder o título de doutor honoris causa a Lula. E na semana passada, uma liminar, que acabou suspensa, tentou impedir a Universidade Federal do Recôncavo Baiano de conceder o mesmo título ao ex-presidente. Mas os ataques não são apenas contra a autonomia universitária assegurada pela Constituição. O corte de verbas para as universidades públicas é outra grave ameaça. Informações divulgadas pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, alertam que, com o corte no orçamento e a falta de correção pela inflação, as instituições de ensino superior devem receber este ano cerca de 20% a menos de recursos. E, para completar, o repasse dos recursos tem atrasado. Algumas universidades e institutos federais já anunciaram que estão enfrentando dificuldades até para pagar água e luz. O ano que vem, o quadro deve piorar, porque a emenda do teto de gastos, que proíbe investimentos novos em educação e saúde por 20 anos, passa a vigorar, e aí é possível que o governo congele o orçamento das universidades federais a partir deste valor já reduzido de 2017. Para conversar sobre esse quadro, nós convidamos Silke Weber, professora emérita da UFPE, que já foi secretária de Educação do Estado e integrante do Conselho Nacional de Educação. Bom dia, Silke, seja muito bem-vinda. Bom dia. Também participa da nossa conversa Alfredo Gomes, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, onde atua na área de Políticas de Educação Superior. Ele atualmente também é diretor do Centro de Educação. Bom dia, Alfredo. Bom dia. Também está com a gente, ao vivo no celular, o professor Lincoln Tavares Silva, diretor do Centro de Educação e Humanidades da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. A situação enfrentada pela UERJ é o exemplo mais dramático do risco de desmonte que nossas universidades públicas estão correndo. Lá, até as bolsas dos estudantes e os salários de professores e servidores deixaram de ser pagos. As aulas foram suspensas e o primeiro semestre letivo de 2017 começou esta semana, diante da promessa de repasse de recursos. O professor Lincoln Tavares Silva vai explicar isso melhor para a gente. Lincoln, bom dia, seja muito bem-vindo. Lincoln, bom dia, você nos ouve? Bom dia. Ouço sim. Bom dia, professora Maria Eduarda. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Fora da Curva. Ótimo, bom dia, professora Silke, bom dia, professor Alfredo. E bom dia a todos os que ouvem, escutam essa rádio. Ok, Lincoln, qual a situação da UERJ hoje? Você pode dizer pra gente? A situação da UERJ é uma situação bastante crítica, bastante delicada, porque nós vivemos desde o ano passado até do ano retrasado uma crise no nosso financiamento. Como você já explicou, essa crise ela se insere num contexto maior. E, neste caso, o nosso exemplo, inclusive, serve de exemplo para aquilo que pode acontecer de ruim com outras instituições
públicas de ensino superior. Na UERJ, nós temos a educação desde... Alô? Alô? Sim, pode continuar, Lincoln. E aí, em função disso, essa crise que passa a universidade atinge crianças de 5 anos de idade que acessam o Instituto de Aplicação, o Colégio de Aplicação da Universidade, a Universidade da Terceira Idade, a UNAT, que é um grande projeto de extensão na nossa universidade. Lincoln, e qual é a responsabilidade do Ministério da Educação nessa situação? Nós entendemos que o sistema é um sistema para todos, né? E, portanto, entendemos que nenhuma instituição, mesmo não estando sobre a esfera direta da administração federal, deveria ser vista e tratada pelo Ministério da Educação com todo o zelo, com todo o cuidado, até porque é uma instituição que atende a mais de 50 mil pessoas, né? São 64 cursos de graduação, 27 mil estudantes de graduação. Na educação básica são 1.100 alunos, são 7 mil alunos de 62 programas de pós-graduação. Então, não é qualquer instituição, é uma das maiores instituições de educação superior do país. E reconhecida por essa qualidade, uma qualidade técnica, uma qualidade social. Hoje mesmo, agora, vocês estão ligando para mim, e eu estou aqui num município da região metropolitana do Rio de Janeiro, comemorando 30 anos de parceria com um projeto de extensão que nós temos, que atende crianças e forma professores em São João de Meriti. Como eu disse, é um dos municípios da região metropolitana. São 800 projetos de extensão que nós temos e todos eles se encontram prejudicados, o que deixa de atender grande parte da população em vários dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Nós temos mais de 30 municípios atendidos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro nas suas ações de ensino, pesquisa e extensão. E existe alguma perspectiva dessa situação ser resolvida? Nesse último mês, conseguiu se regularizar, depois de muita luta e de um tempo de paralisação de atividades, os salários dos professores, dos técnicos administrativos, que estavam atrasados há 3 meses. Ainda existe o pagamento do 13º. Outra questão é a questão do financiamento da universidade para sua manutenção e custeio. Então, o governo do estado ele tem prometido, mas não tem cumprido com o estabelecimento de calendários, o financiamento, o repasse orçamentário necessário ao trabalho e às condições de estudo na universidade. Então nós estamos na mão de ajustes que estão sendo feitos de parcerias entre o governo federal e o governo do estado, o que é muito ruim, tendo em vista que sabemos que várias das verbas previstas em orçamento estão sendo dedicadas a outras instituições e até outros poderes no estado. Há uma desigualdade no tratamento do governo do estado do Rio de Janeiro para com as instituições de ensino, desde a educação básica até a educação superior. Então não é só o UERJ que está sofrendo isso. A Universidade do Norte Fluminense também está sofrendo isso, o Centro Universitário da Zona Oeste também está sofrendo isso, a FAETEC, né, que pega a rede de escolas técnicas do estado, também está sofrendo isso, e ela é bastante capilarizada pelo estado inteiro. Então nós temos aí uma crise da educação pública do estado do Rio de Janeiro que está deflagrada e parece, né, ter espelhos em outros estados da federação, como você mesmo retratou. A nossa perspectiva é de tentar dialogar e forçar o governo a reconhecer que essa instância, né, a instância relativa à formação, né, à educação, ela tem que ter o mesmo tratamento que é atribuído ao Poder Judiciário e a outras esferas do Legislativo e até outras esferas do Poder Executivo. Então, uma crise também entre poderes, que na verdade me parece ter reflexo no cenário que está sendo construído nacionalmente. Ok, Lincoln, muito obrigada pela sua participação, foi muito elucidativo aqui pra gente. Muito obrigado a vocês e que o debate seja muito profícuo e a gente possa também escutar e dinamizar esse tipo de discussão do Brasil inteiro, porque na verdade o problema da UERJ é um problema do Brasil inteiro. Ok, você concorda, Silvio? Certamente é um problema nacional.
Agora, eu acho que eu gostaria era pegar por um outro ângulo, digamos, essa questão dos ataques às universidades. Eu acho que a gente teria que entender que esses ataques, eles são, de certa maneira, cristalizados em torno da crítica à autonomia que a universidade goza, que é inerente à sua própria atividade. Quer dizer, a universidade é uma instituição que faz, e aí é bom que a gente saiba que a gente está falando de universidade e não de instituição de ensino superior, que são duas coisas diferentes. Quer dizer, a universidade está incluída entre as instituições de ensino superior, mas ela tem uma história própria, e a história que a caracteriza justamente é aquela instituição que faz simultaneamente ensino, pesquisa, extensão e que tem que cria um clima cultural importante. Então, quer dizer, mas para fazer isso, para cumprir isso, ela tem autonomia, ela goza de autonomia, e ela que, de certa maneira, desenha a forma de realizar essas finalidades. E eu acho que no caso brasileiro a gente tem muito claramente, quer dizer, como as universidades públicas têm se engajado ao longo desde a sua criação, ela tem se engajado como realmente ela é um serviço. Quer dizer, não é um serviço, ela é fundamentalmente um bem público que tem alguma relação com o projeto de país. E eu acho que a gente poderia citar vários exemplos, e que eu acho que não é o que deixar talvez Alfredo se manifestar, para que depois eu volte para... Eu acho que tem questões bastante interessantes para a gente chamar a atenção de que essa autonomia tem produzido. Então, Alfredo. Na verdade, assim, a minha leitura é que os ataques à universidade, né, é atualmente realizado pelas mesmas forças que realizaram esse ataque em torno dos anos 1995. Eles agora estão atualizados a partir de uma maioria parlamentar fisiológica, né, que tem colocado esse governo em ação e cortado um conjunto de recursos que sustenta, né, as universidades e um sistema de proteção social no Brasil. Então o ataque é muito mais amplo, né? Nós tivemos, né, quando olhamos historicamente, um processo de democratização do acesso à universidade pública, associado a uma política de interiorização. Temos o caso, por exemplo, de Caruaru, Vitória, Garanhuns e Salgueiro, né? Serra Talhada, né? Ao lado, por exemplo, de uma política de expansão muito forte. Isso aconteceu com a criação de outras universidades, né, pelo país. Nós temos aqui um dado, Alfredo, olha, 12% dos estudantes das universidades federais vêm de família com renda de até 1 salário mínimo. Além desses, mais de 38 vinham de famílias com renda de 1 a 3 salários mínimos, para ilustrar um pouco essa democratização. Ela mudou inteiramente a composição social das universidades. Exatamente. Quer dizer, quando ela na década de 60, você tinha fundamentalmente classe média e elite. Tanto que era o alto dos 99%. Exatamente. Então o ataque, na verdade, é um ataque a um conjunto de oportunidades, de direitos, né, a educação e a outras políticas sociais, né? E ele vem sendo realizado, portanto, de forma bastante clara, né, e assim, no imediatismo que chama a atenção do mundo todo, né? O mundo todo está preocupado com o impacto. Quando o presidente CNPq, numa fala que fez há poucos dias, diz que os cortes inicialmente atingem primeiramente a ciência, ou seja, gente do próprio governo está reconhecendo esse processo, e o corte, por exemplo, do CNPq foi de 44%. Isso compromete, portanto, no meu entendimento, a universidade pública, que é um patrimônio da sociedade, associado como sendo um patrimônio estratégico de posicionar o Brasil, né, no mundo. Né? Então a ciência... Sim, claro. Volta àquela questão que o Silvio falava, um projeto de país. A universidade é o locus de desenvolvimento de um projeto do país. Ela tem um papel estratégico fundamental na construção de um projeto de país. Exatamente. E aí, também, por outro lado, a universidade sempre foi, né, a universidade pública, um espaço de debate e de resistência, né, das ações governamentais, né? Assim, a autonomia da universidade, né, garante com que a universidade possa realizar de forma livre, sem nenhuma tutela ideológica ou de qualquer natureza, pesquisas e ações, né? E isso incomoda profundamente as forças conservadoras que atualmente estão no poder. Assim, há, por outro lado, a esses ataques, claramente uma mensagem de que o sistema deve ser prioritariamente composto
né, por instituições privadas, né? A matrícula hoje está se aproximando de 80% da matrícula do sistema de educação superior em instituições privadas, que, como o Silvio destacou... Fundamentalmente faculdades. Que não são universidades. Que não realiza pesquisa, né, que não realiza extensão, formação na área de PIBIC, né, PIBID e assim sucessivamente. Faz uma formação mais diretamente atendendo às demandas do mercado, que é importante, mas você não pode fazer com que toda uma geração se volte apenas para o mercado. Sim. Quer dizer, você tem que conhecer o país, e não somente conhecer o país, que no caso seria aquilo que caracterizaria a área de ciências humanas e sociais, de desvendar, mas fundamentalmente também, quer dizer, participar de um debate da construção da ciência em termos internacionais. Sim, para ter autonomia, né? E para isso, claro, isso tem que ser feito em função da composição de seu corpo docente e de sua própria instituição. Só uma observação, não existe universidade pública sem dinheiro público. E não existe ciência no Brasil sem dinheiro público. Né? Se é um bem público, a universidade, ela necessariamente ela teria que ser suprida pelo poder público. Além de que eu acho que é importante também a gente falar que a gratuidade tem a ver justamente com essa característica da universidade de ser um bem público. Porque muitos dizem que é uma forma de privilégio, né, que só beneficia. O MBL está aí com a proposta de que seja pago o ensino, né, nas universidades públicas, e para supostamente pegar esse dinheiro e investir em ensino fundamental. Qual é a balela por trás dessa conversa toda? Quer dizer, eu acho que não tem isso, não é tirar de um para colocar no outro, primeiro que não tira. Quer dizer, você tem, é bom dizer que o ensino, a educação básica, ela é tarefa de Estado e de município. E ela é centenariamente, secularmente, né? Quer dizer, o Estado e o município tem que cada um prover 25% de suas receitas na aplicação da educação básica. Isso é um ponto. Cabe à federação se responsabilizar pelas universidades, pelo ensino superior e pela formação técnica de nível superior, né? Então, acho que esse é um ponto que também teria que ficar claro. E isso teria que ser subsidiado pelo poder público. Toda a atividade de produção de conhecimento e de formação de pessoal das novas gerações é tarefa pública e que diz respeito a um projeto em nação. O que é que se quer com isso? Você quer participar ou não quer participar? Digamos, tem um papel, como Alfredo chamou a atenção, fundamental no desenvolvimento da ciência internacional. Exatamente. Por exemplo. Na verdade, essa questão colocada é uma falsa dicotomia, né? Há uma coisa, a educação básica, é a responsabilidade dos municípios, cujas as verbas são definidas constitucionalmente, com 25% para estados e municípios investir, né? E a educação superior pública, sobretudo as universidades federais e os IFs, são com recursos do MEC que vem do 18%. Por que é importante ser gratuito, Alfredo? É fundamental ser gratuito, né? A questão da desigualdade social no Brasil ela é tremenda, né? O perfil, por exemplo, da população estudantil das universidades federais mudou radicalmente, sobretudo a partir de 2013, com a criação, né, dos sistemas de cotas nas universidades. E que é bom dizer que esse sistema de cotas, ele não nasceu de projeto de governo, mas ele nasceu de projeto de universidade. Exatamente. E a UERJ, por exemplo, e a UNEB foram pioneiras no que diz respeito às universidades federais e à UNB. Né? Quer dizer, então, isso daí depois se tornou política de governo, que eu espero que seja política de Estado, com todas com todos os atritos e resistências que isso produziu. Porque justamente, então, de repente, você tem, pelo processo de interiorização, pelo processo de abertura de novas formas de entrada na universidade, por exemplo, quer dizer, você modificou a composição social. Exatamente. Essa questão ela é muito interessante, porque assim, com a entrada de 50% de alunos provenientes de escolas públicas, né, nas universidades, né, por turno e curso, nós esperávamos um investimento maior nas universidades, porque esses alunos têm um perfil socioeconômico bastante diferenciado da clientela
tradicional da universidade, que são provenientes das classes médias, médias altas e das classes mais ricas. Assim, ela é fundamental, assim, a questão da gratuidade, ela é fundamental no sentido, por exemplo, de continuar garantindo ao Brasil condições de formação de pessoal em todas as áreas de conhecimento, não só para atuar profissionalmente, mas para fazer a própria reprodução da universidade e ela existir ao longo do tempo. 3 tipos de ataque têm sido evidentes. Primeiro, esses ataques de natureza política, que nós são exemplificados pela ação, por exemplo, da justiça, entre aspas, aparentemente uma justiça, tentando intervir na universidade, na autonomia universitária, no sentido, por exemplo, de tentar cessear a concessão de títulos ou de outras iniciativas. A universidade, não pode ser cesseada dessa forma, Então, assim, essa e outras de natureza política. A outra é do ponto de vista salarial. Nós estamos praticamente com os salários congelados a partir de agora. Sim. Então, assim, isso é também uma medida, que se nós observarmos do ponto de vista do estímulo, a permanência na universidade e a produção de conhecimento, formação, é muito forte. A terceiro ataque é porque as medidas como, por exemplo, a reforma previdenciária, entre outras ações, têm levado à fuga de pessoas, fuga de da cérebros, universidade. digamos, não para ir para outros lugares, mas para poder simplesmente garantir os direitos que adquiriram ao longo de sua vida ativa. É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje as ameaças à autonomia universitária e os cortes orçamentários para as universidades públicas. Aqui no estúdio estão Silke Weber, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, e o professor Alfredo Gomes, diretor do Centro de Educação da UFPE. Nós vamos retomar nossa conversa ouvindo Fernando Haddad, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação. Haddad esteve recentemente fazendo palestras em Recife e criticou os retrocessos promovidos pelo governo Temer na educação. Olha, nós vimos um processo extraordinário de expansão, interiorização, inclusão, permanência nas federais como um todo, nas universidades públicas como um todo do país. E é muito inaceitável que esse processo seja impedido de prosseguir. Então, a universidade tem que se mobilizar, porque todos os acordos firmados até pouco tempo atrás estavam sendo honrados em proveito da expansão das oportunidades educacionais. E esse governo, com o PEC do teto, com arbitrariedades as mais variadas, está tratando a educação como se fosse um setor não estratégico, sem a percepção de que ele está dialogando com o futuro do país. Então, quem tem acompanhado a evolução das federais não pode aceitar esse estado de coisas. Então, o corte de bolsas, por exemplo, é muito preocupante, porque é uma forma de eventualmente barrar esse ingresso das classes populares na universidade, Tem um dado aqui que 66% dos estudantes das universidades e dos institutos federais se enquadrariam nos critérios para receber ajuda das políticas de assistência estudantil. Vocês veem esse risco, Silke? Mas com certeza. Isso é um risco e inclusive, acho que voltando a dizer, foi justamente a universidade com sua autonomia que criou programas e alternativas para poder dar condições àquela nova clientela que entrou na universidade. No caso, por exemplo, desde a Bolsa Mobilidade, Bolsa Permanência, Bolsa, enfim, já várias bolsas, Bolsa Trabalho, que justamente são elementos que permitem fazer com que suprir aquelas condições mínimas para poder participar da vida universitária. E isso certamente tem repercussões importantes, porque vai fazer com que muita gente não consiga mais dar continuidade a seus estudos no momento em que perder algum desses suportes. É isso, Alfredo. Corretíssimo, essas medidas, elas atingem profundamente a vida da universidade. A universidade, ela tem que, assim, através das bolsas, por exemplo, de iniciação científica,
que nós garantimos, né, a própria reprodução e a formação de gente altamente qualificada, né? Assim, o corte, por exemplo, de 44%, né, no orçamento do CNPq atinge frontalmente a questão das bolsas, né? O CNPq, segundo o próprio presidente, tem recursos para sobreviver até setembro. Eles estão pedindo desesperadamente dinheiro, né, para fazer a manutenção de um conjunto de políticas que vêm sendo implementadas ao longo de anos, né? Não são iniciativas de ontem, são iniciativas de anos. Então é preciso, né, que nós possamos funcionar na área acadêmica, universitária e científica, né, sem sobressaltos. Não existe possibilidade, né, de nós fazermos a produção de conhecimento e a formação de quadros, né, sem ter previsão clara de orçamento, né, de curto, médio e longo prazo. Essas questões são claras. Interferem claramente no fazer cotidiano. Então pode, na verdade, ser uma forma de cercear, deixando morrer a míngua, né? As políticas de inclusão social na universidade. Exatamente. Acho que esse é um elemento muito importante, e não somente a questão de dar esse suporte social, mas também na própria produção do conhecimento, como o Alfredo chamou a atenção. Porque você teria, quer dizer, a forma de você fazer com que de você formar pessoas é exatamente fazê-las vivenciar na prática e de uma maneira além daquele momento normal de formação, para poder fazer a sua iniciação científica. E se ele não tem isso, ele não tem esse apoio, a gente vai... As novas gerações, elas vão carecer desse tipo de formação, e aí é que a gente vai elitizar para valer aquilo que está sendo justamente democratizado na atualidade. Pois é, eu observo uma tendência no momento brasileiro, assim, de apresentar os direitos da maioria como privilégios e apresentar os privilégios da minoria como direitos, né? Então parece que no caso do ataque à universidade isso é bem patente, não, Alfredo? Eu acho que é muito evidente, né, a ascensão, por exemplo, de um pensamento conservador, né? E esse pensamento conservador, ele atinge também a universidade, né? Assim, com o golpe que foi dado recentemente, né? Esse golpe criou uma situação muito diferenciada, né, dentro do contexto nacional, mas criou também uma situação muito ruim para a área das ciências, das universidades, etc. Então, assim, está criando, e as repercussões nós temos assistido diariamente. Na minha análise, Maria Eduarda, eu entendo, por exemplo, que o compromisso do atual governo com a educação é meramente retórico e extremamente pontual, né? Naquilo, por exemplo, que vem realizando, você não sente a articulação de um projeto de nação. Você sente ações focadas, né, que atendem a interesses clientelistas e fisiológicos. Assim, não pensa a universidade de forma estratégica. Ao lado de uma visão muito individualista, voltado para que o protagonismo daqueles que que são, por exemplo, estudantes. É o que a gente poderia analisar em relação à própria lei que modificou o ensino médio. Isso. Você deixou de fazer uma proposta integrada, de fazer a formação geral concomitante com a formação técnica, para deixar às expensas dos alunos a escolha do seu caminho profissional já feito precocemente, mas de qualquer maneira isso não dependendo apenas nem somente dele, mas de todo um sistema escolar que vai ou não prover esse tipo de formação. Quer dizer, no caso do ensino médio, querem formar um rebanho de conformados, né? Eu preciso agradecer a vocês, foi muito bom a participação, muito obrigada. Hoje a gente tem, diante de críticas de dirigentes de universidades federais e de reportagens, tratando dos cortes orçamentários no ensino superior público, o Ministério da Educação divulgou recentemente uma nota na qual informa que 85% do valor previsto para despesas de custeio e 60% para despesas de capital estão assegurados. Na mesma nota, o Ministério da Educação promete trabalhar para aumentar o repasse dos recursos. É aguardar e cobrar, né? Na UFPE, o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Tiago Galvão, assegurou por meio da assessoria de comunicação que a universidade tem como honrar até o final do ano com todos os contratos assumidos e com o pagamento das bolsas. O pró-reitor informou ainda que, apesar dos cortes, a UFPE conta com a liberação de 70% do orçamento previsto para este ano, que é de 1,4 bilhão, incluindo o pagamento de pessoal. Mas, na verdade, a notícia que eu mais queria dar a vocês é o seguinte: amanhã o Fora da Curva tem uma edição especialíssima, mais cedo. Fique ligado a partir das 8h30, porque
porque o programa vai realizar uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Lula, concedido a coletivos de mídia independente de Pernambuco, a rádios comunitárias e ao Fora da Curva. A apresentação vai ser de Paula Reis e participam da entrevista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo, Débora Brito, do Terral, e Wagner Souto, da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. A transmissão online dessa entrevista exclusiva vai ser feita a partir da página da Marco Zero, do conteúdo no Facebook, com compartilhamento pelas nossas páginas. E a edição especial do Fora da Curva, você escuta aqui pela nossa rádio pública, a partir das 11h30, com retransmissão às 10 da noite. O ex-presidente Lula participa de um ato público que acontece amanhã, a partir das 4 da tarde, na Praça do Carmo, no centro do Recife. E depois da edição especial entrevistando Lula, o Fora da Curva volta no final da manhã dessa sexta-feira, no horário de sempre, às 11h30, com a apresentação de Bruno Nogueira discutindo o tema Por que calar a cultura? Então fiquem atentos, a partir das 8h30, Lula vai estar no Fora da Curva. O programa de hoje foi produzido por Ivana Fechini, com a colaboração de Júlia Mello, Dani Marreira, Guilherme Falcão e Roberto Peixoto. Nas redes sociais, Dani Marreira e Júlia Mello. Trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 24 de agosto de 2017, que vai ser retransmitida pela nossa rádio pública às 10 da noite. Uma boa tarde para vocês. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.